Olá, meus irmãos, bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui quem está falando é o pastor Wesley. E nessa manhã de domingo, meditando na palavra do Senhor, Deus me deu algo que eu achei muito interessante a respeito de Jonas. E orando a Deus, Ele colocou no meu coração que os escolhidos de Deus não têm escolha. Os escolhidos do Senhor automaticamente deixam de lado o seu direito de escolher. Como assim, pastor? Quando o Evangelho de João vem nos dizer que nós não escolhemos a Deus, é Deus que nos escolhe. Eu estou falando isso não mediante a salvação, o livre-arbítrio de você aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador. Eu estou dizendo isso mediante a sua história, a sua chamada, a qual cada um de nós temos. E eu fico vendo que quando Ele nos escolhe, nós perdemos essa opção de escolha. Nós só temos um caminho e uma opção, que é segui-lo. Ir ou ir, não tem outra opção além dessa. E Jonas aprendeu isso da pior forma. Quando a palavra de Deus chega a ele e diz para ele ir à cidade de Nínive, que ele até mesmo no versículo 2 do capítulo 3, ele se levanta, mas a palavra na parte B do versículo vem dizer que ele se levanta e sai para fugir da presença do Senhor, da chamada que o Senhor tem para com ele. E eu paro aqui e reflito nessa manhã que isso acontece com a gente. Pessoas que têm a sua chamada, pessoas que a história está feita porque a gente esquece que Deus já escreveu a nossa história. A gente esquece que não somos apenas figurante dessa história, nós somos o personagem principal, nós somos o protagonista dessa história. E não tem para onde a gente correr, para onde a gente fugir. Uma hora ou outra ele vai encontrar a gente, independente do estado que nós estamos. Olha o que aconteceu com Saulo. Saulo perseguia, Saulo matava, Saulo judiava do povo que servia a Deus. Mas quando ele chega a Ananias, quando Deus dá a palavra a Ananias, vá até Saulo, porque para mim é um homem escolhido de Deus. Deus não estava preocupado com o que Saulo era naquele momento, porque a história de Saulo já estava escrita. Deus estava preocupado era com a história que Paulo ia viver. Ele estava preocupado com o que ia acontecer, ele estava preocupado em cumprir aquilo que ele já escreveu lá na frente. Ele não chamou a gente pela nossa fraqueza, pela nossa debilidade, por quem você é hoje, não. Ele escolheu você por aquilo que você vai ser amanhã, por aquilo que ele já escreveu na sua história, por aquilo que ele já colocou, ele já assinou embaixo. Ananias fala, mas Senhor, já quantas eu já ouvi falar daquele homem, os maus feitos que fizeram ao teu povo. Ele diz, ei, não me interessa quem ele é hoje, interessa o que eu vou fazer dele amanhã. Deus não quer saber das suas condições financeiras, das suas condições familiares, das suas debilidades, das suas fraquezas. Ele quer completar a história que ele escreveu para você. Então, quando ele nessa manhã coloca esse tema no meu coração, que o escolhido de Deus não tem escolha. Não adianta você tentar se enganar, fugir e mentir para si mesmo. Porque eu vejo hoje em dia pessoas que negligenciam a sua história para não se expor a outras. Pessoas que acabam de não tomar decisões importantes na vida por tentar colocar a sua chamada de lado, o seu ministério de lado. Talvez você venha para um diaconato e você está com medo de assumir. Talvez você veio para um presbitério, para um evangelismo, até mesmo para um pastor. A gravidade das decisões que você tem que tomar.
E muitas das vezes essas decisões atingem áreas da sua vida que é essenciais, que doem, que machuca. Mas a palavra vem dizer que não tem mais como você viver, é Deus que vive em você, é Ele que comanda tudo, é Ele que faz tudo. Nós não temos mais escolha. Olha bem o que aconteceu com José. Pelos irmãos ter invejado a chamada que Deus já tinha na vida dele desde pequeno. Olha o que fizeram com ele, jogaram dentro de uma cisterna, fizeram ser preso, fizeram tudo, deram fim, foi dado como morto, mas não deixou de se cumprir aquilo que Deus tinha. Passou mais de 30 anos para que a promessa na vida de José fosse cumprida, para que ele chegasse a sentar numa cadeira de honra. Já não adiantou ele fugir para canto nenhum. Se cumpriu aquilo que ele queria, que Deus queria na vida dele. Até quando você vai ficar fugindo? Até quando você vai ficar negligenciando as decisões que você tem que tomar? Até quando você vai pensar mais em você, nas consequências, no medo do que vai acontecer? Operando Deus, ninguém pede. Não adianta você fugir daquilo que Deus te chamou para fazer. Você vai fazer de um jeito ou de outro. Hoje em dia eu fico vendo, tem pessoas que querem viver a história de outros, ou querem fazer da vida das pessoas uma história que você mesmo não teve. Tá na hora da gente entender que cada um tem a sua jornada e que você não pode mudar os planos da vida de ninguém. Deus, ele já escreveu a sua história, ele está precisando do protagonista principal, e o protagonista principal é você. Você é o personagem principal dessa história. E nem que você venha dentro de um ventre de uma baleia, nem que você venha arrastado, acamado, numa cadeira de roda, mas você vai vir. Você vai cumprir aquilo que ele tem, porque ele já escreveu. Ele está esperando você, se despertar, acordar, saber que quem comanda a tua vida não é você, é ele. Então deixa ele comandar. Toma as decisões que ele já colocou no teu coração, não tenha medo. O medo empata você de prosseguir. Semana agora eu preguei sobre essa falta de coragem em meio à tribulação, sobre Davi dentro de uma caverna. É no momento da angústia que são tomadas as maiores decisões da nossa vida. E as mais importantes também. Então, eu quero que nessa manhã, gostaria muito que nessa manhã, você entendesse que eu e você não temos escolha. Ou nós fizemos e aceitamos da melhor forma possível, ou nós sofremos por tentar fugir dessa escolha. Deus precisa do personagem dessa história que já está escrita, da minha história, da sua história. Deus precisa completar isso daí. Ele precisa de você. Seja o atuante principal dessa história. Não deixe que o final dela termine sem concretizar aquilo que Deus colocou. Deus é o maior escritor e ele é o mais diferente que eu já vi. Um escritor, quando ele pega um livro para escrever, ele começa do início, aleluia, para o fim. Ele coloca início e ali ele relata tudo, chegar no fim do livro ele coloca fim. Deus não. Deus, ele começa a história do homem do fim para o início. Engraçado, né? Ele começa pegando do fim. Alguém no final da sua carreira, alguém no fim da sua história, alguém no fundo do buraco, alguém no fundo do poço, e ele inicia a sua nova história. Ele quer fazer isso nessa manhã. Tão grave que essa mensagem possa entrar no seu coração. Esse pequeno texto que eu estou deixando aqui para você nessa manhã de domingo. Nós não temos escolha. Mas pastor, e agora o que é que eu faço? Não se preocupa. Nós não temos escolhas, mas nós somos escolhidos de Deus. Então ele tirou essa escolha da gente para ser feita a escolha dele. E eu te garanto que os planos de Deus são maiores que os teus. Que Deus abençoe sua vida. Um bom dia e fica na paz do Senhor.